Olá, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do dia. Nós, então, hoje, finalmente, vamos concluir o livro de Daniel. Nós vamos falar sobre o finalzinho do capítulo 11 do livro de Daniel e nós vamos, logo em seguida, falar sobre o capítulo 12. E aí a gente vai encerrar, finalmente, esse que é um dos livros mais complexos de todas as escrituras, né? Principalmente por todo o panorama histórico que ele exige que a gente conheça para que a gente possa compreendê-lo sem viajar na maionese, né? Para você que é colaborador nosso, né, que contribui com o nosso trabalho na área de acesso restrito do site monoteísta.org, você encontra já o PDF desta aula também para acompanhamento, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui e vamos falar sobre esse trechinho final. Bom, no tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul, contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Nós estamos então continuando. Quem não assistiu às outras partes do capítulo 11 precisa assistir para poder compreender. O ideal é que assista desde o começo essa série de estudos, mas no mínimo tem que assistir desde o começo do capítulo 11 para compreender, né? Então, nós aqui estamos falando quem era o rei do sul, né, e quem era o rei do norte. Nós estamos falando de o rei do sul era Ptolomeu VI e o rei do norte Antíoco Epifânio, né? Antíoco IV Epifânio, ao qual eu apelidei carinhosamente de Tiquinho, né? Então, o rei do sul, né, o Ptolomeu, tem uma pergunta, tudo no canal? Sim, todas as aulas do livro de Daniel estão no canal, tá? É só pegar a sériezinha no canal, né, ou ir lá nos nossos vídeos que você vai encontrar, tá bom? Então, o Antíoco Epifânio, vamos lembrar um pouco da aula passada, né? O que aconteceu? O rei Ptolomeu VI, ele era ainda muito jovem e o Egito estava sendo, então, na realidade, na prática, governado por regentes. E esses regentes resolveram retomar a Síria Coeli, né? A Síria Coeli que foi toda, vamos dizer assim, a protagonista das guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Começou lá atrás com essa confusão quando o Ptolomeu chegou e falou, viu, a Síria Coeli é minha, né? Muito bem. Então, o que aconteceu? Os regentes foram para cima, né, foram para cima do Antíoco Epifânio, tá? E aí o Antíoco Epifânio, o que ele fez? Né? Ele foi lá e desceu o sarrafo nos egípcios, né? E foi até o Egito, desceu até o Egito, conquistou o Egito praticamente todo, com exceção de Alexandria, e deixou o Antíoco VI como seu, vamos dizer assim, fantoche, né, na região, para não arrumar confusão com Roma. Aí o que aconteceu? O pessoal de Alexandria chegou e declarou o Ptolomeu VIII como seu rei. O Ptolomeu VIII era irmão do Ptolomeu VI. Tá? E aí, então, eles declararam o Ptolomeu VIII como seu rei, e aí o Ptolomeu VI, rapidinho, fez um acordo com o Ptolomeu VIII e eles fizeram uma corregência, né? Ou seja, ele deu uma banana para o Antíoco Epifânio, né? Para o Tiquinho. Então, e aí o que aconteceu? Né? O Antíoco Epifânio, né, que tinha conquistado boa parte do Egito e subido de volta, desce de novo, né, encolerizado, destrói boa parte do Egito, chega a dominar, a conquistar cidades importantes como Mênfis, né, e chega às portas de Alexandria. No que chega às portas de Alexandria, o que os Ptolomeus fazem? Né? Roma, socorro! Né? E aí vem a República de Roma, que já estava se tornando uma grande potência mundial à época, e chegam para o Antíoco Epifânio e falam assim, Antíoco Epifânio, você não vai passar disso aí que você passou. Pegue sua trouxinha e volte para sua casinha. E o Antíoco Epifânio,
né? Ele era arrogante, ele era expansionista, mas ele não era burro. Ele sabia que ele não podia contra Roma, né? E aí o que ele fez? Ele ele voltou, né? Pegou as coisas dele e voltou. E aí na volta dele, quando ele passa por Israel, é que dá toda uma confusão aí, né? Com a revolta dos macabeus, etc. Né? Muito bem. Mas esse é o pano de fundo, né? Para a gente só recordar um pouquinho. Então, no tempo do fim, era o tempo do fim do quê? Do fim da narrativa cronológica do livro de Daniel, que acaba, né, com o quê? Com o fim, né, com a derrota de Antíoco Epifânio. Tá? No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Então, o rei Ptolomeu VI, né, por meio de seus regentes, entra em guerra contra o Antíoco, né, contra o qual o rei do norte se lançará com seus cavalos de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. O Antíoco vai ficar pé da vida. Né, a região da Síria Coela incluía ali uma ilha, né, importante, então tinha navio envolvido. Ele entrará em suas terras e transbordando as atravessará. Foi o que aconteceu, que eu comentei com vocês. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. O país do esplendor é uma referência a Israel. Né? Ele vai pegar e vai dominar Israel. Né? Teve toda aquela confusão, desde a confusão com Onias, né? e com Simão, né? E depois Menelau, né? Que era irmão de Simão, que o Simão fez aquela denúncia, né? De que o Onias estava escondendo tesouro no templo, né, porque ele queria ganhar a confiança dos Seleucidas. Né? Então, que os Seleucidas, o templo de Jerusalém não descia ali para Antíoco Epifânio. Né? Tem uma pergunta aqui, se vai ter outro estudo? Vai. A gente provavelmente vai estudar Zacarias, né, depois de concluído Daniel. Tá? Então, né, ele penetrará no país do esplendor. Falamos muito sobre isso na aula passada, né? Na campanha de Antíoco Epifânio contra se vai ter outro estudo hoje, vai ter 14 horas, a gente vai começar o nosso curso de alfabetização em hebraico, tá? Bom, e aí, então, a gente, então aqui falando, né, sobre essa situação, né? Então, muitos cairão, estes, porém, hão de escapar de suas mãos, Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Por quê? Essas regiões, elas tinham se helenizado, já estavam sob o domínio seleucida, elas também tinham sido conquistadas, né, por Seleuco e por Antíoco, quando da expansão do Império Seleucida, tá? Elas eram territórios ptolomaicos, como Israel era, né, como a Judéia, na verdade, era. Tá? Mas eles se helenizaram, eles aceitaram a imposição da cultura helenista, tá? E eles vão aprontar na revolta dos macabeus, né? Depois eles vão ser subjugados pelos macabeus. Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Ele se tornará dono dos tesouros de ouro e prata e de todas as preciosidades do Egito, e os líbios e cuxitas por-se-ão a seus pés, né? As regiões adjacentes ali. Ele dominou tudo, tá? Muito bem, principalmente na primeira descida dele, tá? Mas virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte. Nós vamos ver o que aconteceu daqui a pouquinho. E ele partirá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os mares e a montanha do Santo Esplendor. Montanha do Santo Esplendor é o Monte Sião, né? Perdão, é o Monte Moriá. E chegará a seu termo sem que ninguém lhe venha sem que ninguém lhe venha em auxílio. Bom, então aqui termina essa primeira parte aqui, né, que é o finalzinho do capítulo 11. Então, vamos falar da luta final aqui do Antíoco. Então, o versículo 40 se refere a uma luta final de Antíoco IV Epifânio, né, que eu apelidei de Tiquinho, contra o Egito. Pouco antes de sua derrota em função da pressão romana. Então, na realidade, o Antíoco ele não sofreu uma derrota militar ali, né? Ele sofreu um bullying, né, de Roma, né, basicamente. A guerra começa com o rei do sul, Ptolomeu IV, tornando-se independente, no acordo de corregência com seu irmão Ptolomeu
oitavo, conforme visto na aula passada. A guerra que eu digo é a guerra final, tá? Teve aquela anterior a essa que foi dos regentes do Ptolomeu VI, tá? Não é Ptolomeu IV, Ptolomeu VI, perdão. Num primeiro momento, Antíoco é bem sucedido invadindo o Egito de forma avassaladora. Antíoco adentraria Israel conforme já foi visto. Já os territórios de Edom, Moabe e Amon, à época pertencente ao Império dos Seleucidas, tá? Tem um errinho aqui. Ficaria de fora dessa batalha, tá? Muito bem. Então vamos falar de Edom, Moabe, né? Edom, Amon e Moabe. Bom, Edom, a região da Idumeia, né? Que ficava meio que ao sudeste, tá? Da Judéia. Já pertencia aos Seleucidas. Era governada por Gorges, um dos generais de Antíoco IV. Posteriormente, viria a ser conquistada pela dinastia dos Hasmoneus, descendente dos Macabeus. Amon também já havia sido tomada pelos Seleucidas. Ambos haviam anteriormente pertencido aos Ptolomeus. Moabe já fazia parte do território das tribos árabes, dos nabateus, e ficava à margem dos impérios Seleucida e Ptolomaico. Na realidade, assim, né? Na verdade, aqui não seria Moabe, tá? O território de Edom e Amon, né? Deixa eu corrigir aqui de novo, tá? Porque Moabe, na realidade, fazia parte ali dos nabateus, tá? Então, na realidade, o que você vai ter, né? Posteriormente, esses territórios seriam conquistados pelos próprios macabeus. É possível que nos tempos do autor de Daniel já estivessem fazendo oposição a Israel. Então, assim, pessoal, esses territórios eles são mencionados porque esse pessoal vai aprontar com Israel, tá? Na época em que Israel estava combatendo os Seleucidas, eles ficaram do lado dos Seleucidas. E ao ficarem do lado dos Seleucidas e dos helenistas, né, eles precisaram ser combatidos, tá? E por isso, então, que o autor de Daniel fala que nada aconteceu com eles. Quer dizer, eles, né, assim, foram livrados disso daí, né, dessa situação. E isso, para o autor de Daniel, era uma grande injustiça. E ele vai falar da questão das injustiças e da justiça mais para o final, já no capítulo 12, tá? A menção a eles seria uma forma de assegurar que o Senhor estava no controle da situação, mesmo eles não tendo sido afetados pela destruição trazida por Antíoco IV Epifânio. Quer dizer, o leitor ia olhar e falar, pô, mas pera lá, né? Por que só Israel? Por que Edom não está acontecendo nada? Por que Amon não está acontecendo nada? Né? Por que Moabe não está acontecendo nada? Né? Que raio de justiça é essa? Né? E aí, então, é uma forma de assegurar, não está acontecendo nada, mas você vai ver o que vai acontecer mais para frente, tá? Muito bem. E aí é dito, né, a gente viu aqui, que virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte. O que era isso? O que aconteceu com Antíoco? Nós vamos ver, tá? O Antíoco, ele já estava tendo problema, né, com Roma, né? Quando foi, né, quando em 167 antes da Era Comum, tá? O que aconteceu? O Antíoco Epifânio, Império Seleucida, ele tinha uma rivalidade com uma outra frente, uma outra fronteira, tá? Que a gente não falou muito aqui, obviamente, por uma razão muito simples, porque ela não aparece no livro de Daniel, até essa pequena menção, tá? Que era o reino, tá? Da Pártia, tá? Então, o Império da Pártia, na realidade, eles ficavam ali, né, meio que ao oriente e ao norte, né, de Antíoco Epifânio, ali no Império Seleucida. Olha o mapinha ali. Tá? E aí o que aconteceu? O Antíoco Epifânio, né, vocês podem ver a Nabateia ali, né, a gente falou dos nabateus, Moabe já pertencia, tá? Mas o que aconteceu então com o Antíoco Epifânio? Em 167 antes da Era Comum, no meio do conflito de Antíoco Epifânio com os Ptolomeus, tá? O pessoal da Pártia se aproveitou, tá? E aí o imperador Mitrídates I, né, tá aí mais um nome
para o seu filho, né? Então, se você está procurando um nome, Mitriadates, não, sei lá como é que se pronuncia esse troço. Ele então, imperador Parta, o que ele faz? Ele toma a cidade de Herat, que era uma cidade importante, e ele corta a comunicação, o comércio, era uma rota de comércio com a região das Índias. Então era uma rota importantíssima para o Império Seleucida. E ele corta isso. Então essa é a má notícia que vem, né, para Antíoco. E aí Antíoco vai ter que enfrentar uma guerra em duas frentes. Ele está em guerra, né, lá no sudoeste, né, com os Ptolomeus, né, ali à esquerda e abaixo, e agora no nordeste, né, com o Império Parta. E com medo do norte, ali, né, do norte ou mesmo do noroeste, né, que era de onde vinha a pressão romana. Tá? Então Antíoco começa a se ferrar, né, nessa história. E aí como é que ele morre? Né? Como é que é o fim do Antíoco Epifânio? Tá? O Antíoco Epifânio ele não morre na guerra, ele morre doente. Né? Ninguém sabe exatamente o que ele teve, tá? Mas o livro de 2 Macabeus, 9, aí ele detalha muito a morte do Antíoco Epifânio, né? E eu peguei um trecho só para não ficar muito grande. Tá? Então aqui é o trecho do 5 e 6, o versículo 9 e o 28. Tá? O Antíoco ele morre num lugar que ninguém sabe exatamente onde foi. A gente sabe que foi perto da Pérsia ou dali da região da Babilônia. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Tem gente que fala que ele ficou até louco. Tá? Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. Famoso, ele teve um troço. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Isso é muito da cultura semita, né? A coisa da lex talionis, né? O olho por olho, ele não era visto só, né, como olho por olho no sentido do que era para ser feito, né? Mas ele era visto como a questão da lei da causa e efeito, né? Então você vê isso, o próprio pecado, né, do bezerro de ouro, né, depois ele é expiado pela novilha ruiva, né, e o ouro mais puro, né, assim com menos prata, né, ele é mais avermelhado, né? Então, ou com um pouco de cobre, eu não sei, não sou ourives, né? Mas era comum o ouro mais avermelhado, né? Então você tem muito essa coisa da expiação, né, ou da punição ser análoga ao pecado, né? Você teve ou ao mal que se está sofrendo, né? Os filisteus que fizeram úlceras e ratos de ouro para entregar com a Arca da Aliança, né? O próprio Moisés fazendo a serpente de bronze quando eles foram picados por serpentes no deserto, né? E assim sucessivamente. Então aqui o autor de Macabeus ele vê, né, como uma, vamos dizer assim, uma justiça divina sendo executada, né? Se ele teve um problema gastrointestinal, ninguém sabe, né? Fala de entranhas, né? Ninguém sabe exatamente o que ele teve. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes. Que lindo, né? E as carnes se soltavam em pedaços entre atrozes dores. O mau cheiro da podridão que enchia o ar empestava todo o campo. Eu acredito que aqui tem um pouco de exagero literário do autor de Macabeus, né? É mais ele desfazendo, né, do Antíoco do que necessariamente o Antíoco foi apodrecendo aos poucos, né? A gente não sabe exatamente. Mas pode ser que tenha sido literal. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente distante nas montanhas em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Tá? Pois é, né? Então essa foi a morte do Antíoco Epifânio. Tá? Então o tempo do fim aqui é o tempo do fim da vida do Antíoco. Você vê que está continuando, né, o tema. Tá? O autor de Daniel não chegou a ver a morte de Antíoco, por isso que ele não fala em detalhe, né? Ele fala só da certeza de que o Antíoco seria derrotado e morreria. Tá? Mas quando a gente vê o livro de Daniel, ele foi até mais ou menos a época, o principal, né? Foi até mais ou menos a época da revolta dos Macabeus.
tá? E aí acontece uma coisa interessante, tá? O que acontece, pessoal? O autor do livro de Daniel, é importante entender o seguinte, ele achava que depois da libertação de Israel dos Seleucidas, de Antíoco, etc., viria a era messiânica, né? Viria o tempo final, viria a redenção de Israel. Ele achava isso, tá? Que seria isso que iria acontecer, essa era a expectativa dele, tá? E aí no capítulo 12 ele vai falar o seguinte, nesse tempo, que tempo, pessoal? De que tempo nós estamos falando? Do final de Antíoco Epifânio. Não é nesse tempo aqui, não é o fim do planeta, tá? É o tempo final de Antíoco Epifânio, é nesse tempo, tá? Ele não está falando em um tempo depois, nesse tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Nós falamos sobre a questão de Miguel quando falamos, salvo engano, sobre o capítulo 10. Tá? O que acontece? Os povos, fazendo um resumo bem rápido, os povos da antiguidade eles entendiam que cada nação tinha a sua divindade, né? E aí, isso era muito comum no meio helenista, tá? E era uma cultura que já tinha se alastrado por Israel. O que o autor de Daniel faz? Né? Para voltar para resgatar o monoteísmo, ele fala o seguinte, não, se tem alguma entidade, né, no comando das nações, na melhor das hipóteses, são anjos, né, que estão lutando lá entre eles ou coisa do gênero, né, mas eles estão abaixo do Senhor. Né? Então ele coloca isso, né, assim, os príncipes das nações, né, seriam e o Senhor em cima, tá? Muitas vezes, pessoal, embora a Bíblia tenha uma mensagem monoteísta, né, tem momentos que o Eterno fala, só eu existo e nenhum outro, tá? Mas há momentos em que os autores eles se contentam com a monolatria, né? Assim, ok, você quer achar que tem um monte de coisa? Beleza, mas pelo menos entenda que o Eterno está acima de tudo, né? Assim, eles vão um pouco por essa linha, que pelo menos sejamos monólatras, né? Adoremos unicamente ao Senhor como o principal. O ideal é o monoteísmo, mas o bom inimigo do ótimo, já dizia minha avózinha de abençoada memória, né? Então, assim, o que ele faz? Ele fala dentro dessa linguagem, né? Então, assim, não são deuses que estão no comando das nações, são anjos, são servos do Eterno, né? E aí, qual seria o anjo que estaria à frente de Israel? Aí você teria um problema, né? Porque poderia ser idolatrado. E aí você tem um trocadilho bacana com o nome, né? Michael, né? Quem é como ele? Né? Quem é como ele? Quem é como o Eterno? Né? Assim, o nome do anjo, né? É uma mensagem em si próprio, né? Assim, se há um anjo, é só um servo, ele não é como o Eterno, ele não é superior ao Eterno, ele não está para competir com o Eterno, ele é apenas um servo, né? Então esse é o sentido do nome, Michael, que é uma pergunta, tá? Tem até religiões que igualam Miguel com o Eterno, dizendo, né, que é aquele que é como, não é, né? Você não tem ali She, né? Rael ou Asher, né? Assim, né? Que ele ou qualquer coisa do gênero, né? Kael. Não, você tem ali Mi, é uma pergunta, tá? Quem é como Criador? Não é uma afirmação, é uma pergunta, tá? Então, naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. O que ele está dizendo com isso, pessoal? Que Israel vai ganhar a guerra. É isso que ele está dizendo. Qualquer outra coisa é viagem astral, tá? Ele está dizendo aqui isso, tá? Lembre-se, né? O príncipe da Pérsia, né? Que iria guerrear. O que era o príncipe da Pérsia? Era o domínio dos persas sobre os babilônios, né? O que seria depois o príncipe vamos dizer assim, né? O príncipe Miguel, né? Se levantando. Significaria o seguinte: Israel pararia, né? De ser vassalo das nações e de ser oprimido. Chegaria o momento da vitória de Israel. Israel ganharia, né? Israel se levantaria para lutar. Israel, né, conseguiria subjugar
né, o domínio das nações estrangeiras. Tá? Muito bem. Será um tempo de tal angústia que jamais terá havido até aquele tempo. Então, assim, o autor de Daniel fala o seguinte, olha, Israel vai ganhar. Né? Falar que Miguel vai se levantar, né? Por que ele não fala Israel vai ganhar? Porque ele estava escrevendo numa época de dominação seleucida. Né? Imagina se ele fala Israel vai ganhar. Né? Ele fala isso, o livro não circulava. Tá? Então, lembrando disso, né, Daniel foi escrito muitas vezes com uma linguagem codificada, e isso é dito, né, até o final do livro fala disso, justamente por causa disso. Tá? Muito bem. Então, será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Ou seja, Israel, você vai ganhar a guerra, mas vai ser com muito sofrimento. Não vai ser trivial. Né? E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Israel realmente ganhou, né, a revolta dos Macabeus, mas foi com muito sofrimento. Né? Foi uma das guerras mais terríveis para Israel. Tá? Quando os semitas falam sempre no imperativo, não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Mas nesse tempo teu povo escapará, isto é, todos os que se encontram inscritos no livro. Vamos falar então, vamos comentar sobre isso. Repara, não é todo mundo que vai escapar, é só quem está inscrito no livro. O que significa isso? Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, né, falando do levantar de Miguel. Né? Comentário da Oxford Bible Commentary, Daniel 12:1. Né? Então assim, a morte do grande opressor final ao término do último reino não é mais de interesse. Ao invés disso, a resolução final agora concerne o destino do justo e do iníquo, respectivamente, e o cálculo do tempo quando o fim viria. Então, assim, a Oxford Bible Commentary, ele está agora lembrando o seguinte, né? O autor de Daniel vem falando de toda a questão política para, no final, né, falar do destino do justo. Tá? Quando você tiver a mudança para o capítulo 12, né, então você já vai ter, né, uma preocupação maior com o justo do que tinha no capítulo 11. Tá? Por quê? Porque morreu gente martirizada. Pela primeira vez na história de Israel, você teve martírio em massa. Né? Que era uma coisa inesperada. Para eles, como eu falei na aula passada, eles pensavam assim, se o povo tiver na obediência, não vai acontecer nada. Se tiver na desobediência, né, vai ser julgado por causa dos desobedientes. Só que, de repente, você tem uma situação em que os desobedientes estão ficando de boa e os obedientes estão sendo martirizados. Então, eles precisavam de uma explicação teológica para isso. Né? E que é o que o livro de Daniel se propõe a dar. Pode-se perceber que o levantar de Miguel não se refere a um ato para um futuro distante, mas sim a expectativa do autor de que Israel prevaleceria sobre a nação dos Seleucidas. Tá? Então aqui é um prevalecimento de Israel contra os Seleucidas. Isso é muito nítido pelo contexto do livro. Não tem outra interpretação possível, pessoal. Tá? Quando tem, eu falo, né? Vocês já acabaram de ver na aula de Êxodo, né? A gente falou sobre diversas maneiras de interpretar determinadas situações. Aqui não tem. Tá? O livro de Daniel é muito detalhado e muito claro com relação ao seu contexto. Então não tem como ser outra coisa, porque é muito detalhado, não é vago, como as pessoas pensam. Né? Principalmente o capítulo 11. Tá? Ainda assim, o autor esperava que os tempos fossem de grande angústia. Não seria uma derrota simples ou um livramento milagroso, como no caso do Egito. Seriam tempos angustiosos, como de fato ocorreu. Tá? E o livro? O que é esse livro? Bom, o livro da vida, falando agora o comentário da Jewish Study Bible, proeminente na liturgia judaica das grandes solenidades, é emprestada da Mesopotâmia e é encontrada na Bíblia, em Êxodo 32, 32 a 33 e Isaías 4, 3. Aqui é mais escatológica, isto é, orientada ao tempo do fim e pode ter inscrito apenas uma pequena porção do povo de Israel, como acontece em outros textos judaicos apocalípticos. Tá? Essa menção ao livro aqui tem muito pouco inscrito nesse livro. Vocês vão entender por quê. Tá? Mas assim, a ideia de um livro da vida, né, é uma ideia que já vem lá dos sumérios. Não é uma ideia
Desculpem, né? A gripe ainda. Estou fazendo um esforço aqui para dar aula para vocês. Não é uma ideia originalmente bíblica, tá? Era da cultura deles. Eles entendiam o quê? Que, da mesma maneira que os reis, eles tinham livros, né, que contavam os seus atos, né? Aliás, o próprio livro dos reis de Israel é isso, né, essencialmente, que são crônicas dos reis de Israel. Tá? Eles entendiam o seguinte, né, os antigos, que os deuses, eles tinham escrito, eles chegavam em consenso e escreviam o que ia acontecer na humanidade, o que ia acontecer no mundo. Tá? E, né, dentre isso, você tinha também o seguinte, quando tinha uma catástrofe, uma calamidade, etc., tinha escrito o nome de quem ia morrer e quem ia viver. Tá? Daí vem a ideia. A Bíblia usa dessa linguagem porque era uma linguagem que eles já conheciam, né? A ideia, claro, isso não é literal, né? O Eterno precisa de livro, literal. Não é literal, isso é poético, é uma referência poética usando uma linguagem que eles já conheciam, né? De quê? De que estava tudo determinado pelo Criador. Não havia nada que iria sair dos planos do Criador. Então, assim, quem estivesse, né, vamos dizer assim, o que estava acontecendo já estava nos planos e quem fosse morrer já estava inscrito que ia morrer, quem fosse viver já estava inscrito que ia viver. Por quê? Vamos ver, vamos descobrir. Então, vamos falar agora do final do capítulo, né, do capítulo 12, não do final, mas da parte que mais interessa a maioria das pessoas, né? E muitos, atenção pessoal, está escrito aqui todos? Está escrito todos, sim ou não? É todos a palavra aqui, né? E muitos, tá? Muitos, né? Algumas traduções trazem alguns, né? Mas assim, muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, tá? Veja, eu aqui não vou falar de ressurreição para a Bíblia hebraica como um todo, tá? Aqui nós vamos falar do que era a ressurreição para o livro de Daniel. Você vai ter outras informações noutros livros, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque esse é um estudo de Daniel, não é um estudo de outros livros, tá? Então, assim, você tem outros livros que falam outras coisas, mas aqui, para o autor de Daniel aqui, a ressurreição é para muitos, não é para todos. Tá? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão, né? Aqui falando daqueles sábios, né? Os sábios quem eram? Era a turma do Daniel, né? do autor de Daniel. Eram os fiéis, os que tinham se mantido fiéis. Como o resplendor do firmamento. Está falando que eles estavam sendo humilhados. Você tem até situações no livro de Macabeus, né, que descreve, né, grupos de sacerdotes e de professores, etc., né, que eram fiéis e que tinham que fugir, que fugiam para o deserto, e ainda assim iam lá, os helenistas iam lá e perseguiam para matar. Então eles estavam totalmente humilhados. E aqui está dizendo que eles serão o quê? Que eles serão exaltados, né, que eles serão honrados. Os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas, por toda a eternidade. Estrela, pessoal, aqui não é necessariamente apenas no sentido de um astro, tá? É uma linguagem poética para se referir aos anjos, às divindades, enfim, né? Os seres que habitavam nas regiões celestiais, tá? Isso vamos dizer assim, né? Numa linguagem poética, tá? Ou seja, eles vão ter uma glória elevada. Não é que ele vai ser literalmente uma estrela no sentido astronômico, né? Não, vai virar uma supernova, não, né? Ele teria uma glória elevadíssima, uma glória acima da glória terrestre, né? Terrena. Ele teria uma glória maior do que a glória dos seres humanos que habitassem na Terra, tá? Aqueles que se mantiveram fiéis e ainda ensinaram em tempos de perseguição, eles estavam arriscando a própria vida. Então era natural, né, que houvesse uma promessa de que um ato grandioso desses seria muito honrado.
Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Né? Ele está dando a dica aqui, é uma das dicas. Esse livro está escrito em código. Né? É uma das dicas. Quem vivesse a época de Daniel, ou mesmo depois, seria capaz de interpretar. Né? Mas os seus inimigos, né, que não conheciam a história de Israel, né, vamos dizer, a fundo, etc., não seriam capazes de perceber do que se estava falando aqui. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Está falando do quê? Dos helenizados. Né? Os helenizados ali, chegou um ponto em que Israel, assim, né, o helenismo estava dominando por completo. Então era a iniquidade, o ápice da iniquidade. Não está falando do planeta, não está falando do futuro, está falando daquela época de Antíoco Epifânio. Tá? E bate tudinho. Muito bem, vamos falar sobre isso então. Primeira parte aqui do que a gente vai falar da ressurreição. Tá? Aqui o comentário da Jewish Study Bible. Muitos acordarão, isto é, nem todos. Presumivelmente, alguns merecem a vida eterna, outros merecem a vergonha, alguns que merecem a vida eterna, outros que merecem a vergonha eterna. A doutrina de ressurreição e juízo provavelmente surgiu durante as perseguições de Antíoco IV como uma forma de efetivar justiça em um tempo em que pessoas pias, os instruídos, estavam sendo martirizadas. Tá? Então, assim, a doutrina da ressurreição, pessoal, ela é muito recente no judaísmo. Tá? Ela é pós-exílica. Antes disso, você pode até ter uma ideia ali, né? Tem um salmo que fala do acordar, né? Mas assim, como doutrina mesmo, né? Algo mais concreto, mais palpável, como doutrina teológica, pós-exílica, tá? E muito provavelmente como uma reação a isso daí. Ao contrário da visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, a ressurreição aqui não é uma metáfora para o renascimento de Israel, mas uma ressurreição individual para o juízo. Tá? Por quê? Porque pelo contexto, Ezequiel 37, vamos dizer, a interpretação mais provável é que seja metafórico. Né? O Vale de Ossos Secos é o ressurgimento de Israel. Tá? Mas aqui não. Né? É o que a Jewish Study Bible está falando. Aqui é literal, aqui é ressurreição mesmo. Tá? Quer ressurreição corporal ou uma forma de ressurreição espiritual intencionada, não é dito. Quer dizer, o autor de Daniel não entra no mérito de se a ressurreição ela é em carne. Tá? Essa é a única referência bíblica certa a essa doutrina. Bíblia, obviamente, aqui está se referindo à Bíblia hebraica, né? Não se refere à Bíblia cristã. A Bíblia cristã, né, já surge num momento em que essa doutrina já era bem difundida, então os cristãos na Bíblia deles, né, têm bastante referência a isso. Tá? Na Bíblia judaica, né, que é a nossa Bíblia aqui, né, que a gente se refere, não há essa referência muito vasta, porque é um conceito mais tardio. Tá? A Bíblia hebraica ela não se ocupa muito, não fala muito de vida após a morte, porque o foco é o aqui e agora. Né? Assim, então, ela não entra muito em detalhe, porque assim, é do tipo, concentre-se no que você tem que fazer aqui, não se preocupe tanto com o que vai acontecer depois. Né? Então, ela só tem alguns relances aqui e ali, ela não tem um tratado teológico muito extenso sobre isso. Esse é o único, tá? Assim, mais direto, mais objetivo. Tá? Essa é a única referência bíblica certa a essa doutrina, uma doutrina que se tornou central na teologia cristã e que permaneceu forte também no judaísmo. Era um dos pontos de fé dos fariseus e Maimônides, séculos depois, a incluiu entre os seus 13 artigos da fé judaica. Tá? Então, assim, os 13 artigos da fé judaica contêm a crença na ressurreição dos mortos. Tá? É um dos pontos da fé judaica. Tá? A meu ver, eu como herege, né, acho isso uma tremenda injustiça. Isso fazer parte dos 13 pontos da doutrina judaica, porque é ignorar o fato de que isso não era uma coisa
tão importante assim no meio judaico na antiguidade, né? Principalmente na Bíblia, né? E outras teorias poderiam certamente surgir e seriam tão judaicas quanto. Tá? Então, na minha opinião, isso limitou um pouco, foi uma bola fora. Eu gosto do Maimônides, né? Mas no meu entendimento isso foi meio que uma bola fora da parte do Maimônides. Até o Maimônides, né, assim, você vê que ele cria mais no mundo vindouro do que na ressurreição, né? Bom, vamos falar de mais um pouco aqui sobre a questão da ressurreição. Tá? Então, da Oxford Bible Commentary. O cenário faz mais sentido se vermos o problema sendo tratado como um de justiça. Há aqueles que sofreram sem merecer e aqueles que pecaram sem punição. Ambos os grupos precisam ser revividos para que a justiça seja administrada. Aqueles que estão fora dessas duas categorias permanecerão mortos. Então, assim, pessoal, tá? A ressurreição para o autor de Daniel o objetivo não era falar do que acontece depois da morte. Não era esse o objetivo. O objetivo era dar uma, vamos dizer assim, era dar uma justiça, né? Assim, o camarada ia olhar e falar, pô, eu, né, tô aqui cumprindo os mandamentos do Criador, sou totalmente fiel, né? Não, Bianchini, não, desculpa, não tem como. Aqui não, ele não fala de nação aqui, ele está falando de indivíduos, tá? Tanto que ele fala os indivíduos da nação, tá? Desculpa, essa interpretação não tem como, tá? Ezequiel sim, Ezequiel 37 sim, com certeza, tá? Agora, Daniel aqui falando como nação, não, ele está falando sobre os justos individualmente, tá? Vamos lembrar aqui, vamos ver aqui, ó, tá? Muitos dos que dormem, né, acordarão para a vida eterna, tá? Então, olha mais para cima, vamos olhar mais para cima, olha o que ele fala aqui, ó. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Não é nem todo mundo de Israel que ele está falando, tá? Então não pode ser nação aqui, tá? Se tivesse como interpretar assim, né, não poderia ter isso, tá? Assim, aqui é muito claro, então não dá. Ezequiel 37 sim, aí essa tua colocação caberia com perfeição, tá? Mas aqui, pessoal, entenda o seguinte, ele não está preocupado em falar o que vai acontecer depois da morte. Ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é com a justiça, né? Assim, poxa vida, eu tô super aqui fiel ao Criador, fiel aos mandamentos, cumprindo a lei de Moisés, etc, etc. Né? Aí, todos os meus filhos morreram, minha mulher morreu, meu gato morreu, sobrou ninguém, só sobrei eu. Aí o vizinho, que é helenista, que ajudou a matar gente em nome do helenismo, que é um adorador de Zeus Olimpo, né, que não está nem aí para o eterno, nem para a lei mosaica, nem para nada, esse cabra, né, ele vai ficar numa boa. Ele está numa boa, né? A família dele está bem, eu estou aqui todo ferrado, fui perseguido, etc. E ele está bem, está ali, está banqueteando, está numa maravilha. Então, assim, havia essa preocupação, né, da parte dos leitores. Tá? Como assim? Né? Então, a ideia aqui, né, é justamente essa. Tá? A ressurreição é para o julgamento. Ele não está preocupado em falar de mundo vindouro. Tá? Ele não está preocupado em falar, vamos dizer assim, né, do que vai acontecer depois, dos para frentemente, como dizia o Odorico Paraguaçu, para quem é mais velhinho. Né? Então, assim, ele está preocupado em falar o quê? Em falar da justiça. Olha, não se preocupe. Tá? Quem morreu e foi iníquo vai ser julgado. Quem morreu e foi justo vai receber a sua recompensa. Tá? E é por isso que não são todos os que vão... os que são objeto da ressurreição em Daniel. Tá? Por quê? Porque aqueles que estavam lá no meio, que não estavam nem num grupo, nem sofreram martírio, nem foram iníquos, eles não precisam disso. Entende? Assim, quem precisava desse juízo,
né, assim, corretivo era o justo martirizado e o iníquo que ficou de boa. Tá? Muito bem. A terra do pó, como o hebraico traz, pode ser uma expressão poética para a sepultura, Gênesis 3:19, tem ambas as palavras, ou significam o Sheol, o lugar onde os mortos existem como espíritos enfraquecidos. Vide Salmo 16, 10, 55, 15, 86, 13, etc. Então vamos lá. Vamos falar de como é que era a visão, né, antiga dos semitas. Tá? Eles entendiam o seguinte, que depois que você morria, né, a sua nefesh, né? O que é a sua nefesh? A sua vitalidade. Alma, entre aspas, é vitalidade. Então, assim, a sua alma, a sua vitalidade, ela era resultado do espírito, né, que é o fôlego, que é o que te mexe, né, que é o que move. Eles viam, os semitas olhavam e falavam, o cadáver não respira, então cadê o fôlego? Não tem fôlego de vida nele. Tá? Então o fôlego vinha do eterno, né, e o fôlego ele era responsável, né, pela nossa parte, vamos dizer assim, mais espiritual, pelo nosso intelecto, a nossa capacidade de perceber o eterno, a nossa capacidade de ter moral, juízo, de perceber as coisas do Criador. Isso é espiritualidade para o semita. Tá? E você tinha o corpo que sente fome, sente raiva, vontade de ir ao banheiro, etc, etc. Tá? Então, junto a essas duas coisas, você tem a nefesh, você tem a alma, né, a vitalidade. Ela tem essa dupla função. Existe nefesh animal também, né? Mas a nefesh animal, vamos dizer, o fôlego de vida do animal não é imagem e semelhança do Criador como é o nosso. Né? Então o animal não tem a espiritualidade nesse sentido, né? O despertar do espírito, né, para as coisas do Criador, para a moral, para retidão, etc. Tá? Então, o que se entendia? Né? A nefesh ela é isso. Tá? Quando você fala, né, de uma pessoa com muita vitalidade, é dito que a nefesh, né, se animou, que a alma está animada, etc. Tá? Na faixa é repousar, né, inclusive. Tá? Recobrar as forças. Né? E aí, quando você tem, né, nefesh met, né, quer dizer, morreu, né, é uma vitalidade morta, tá? Aí você vai ter na Bíblia a referência aos refaim, aos enfraquecidos, tá? Então assim, fica só o espírito, né? A vitalidade da carne, ela enfraqueceu. E aí, o espírito sozinho, ele não habita o mundo físico. Ele fica num estado de adormecimento, tá? Quando se fala nos Salmos que não tem consciência, que não louva, não está falando que o espírito fica em coma, tá? Fica inconsciente no sentido de não ter noção das coisas. Esse é um grave erro, né, das pessoas que criam doutrinas em cima dessas passagens sem entender a cultura semita. O que a cultura semita está falando? É que o espírito não atua no mundo físico. Né? Assim, então, ele não tem todos os atributos do físico, ele não vai, né, agir em memória, ele não vai atuar, ele não vai louvar, ele não vai fazer nada, ele não tem ações, porque a ação vem da carne. Tá? Então, os enfraquecidos, os refaim, seria isso, um estado como se fosse do sono. Né? Isso no meio judaico se fala muito, né? Assim, do estado de como se você tivesse, né? Você morrer é como você adormecer, como você estar dormindo, tá? Né? Nesse sentido, tá? Muito bem. Então, assim, eles entendiam que os mortos eles ficavam assim, num estado de adormecimento, não participavam, né, da vida no plano físico. Tá? E aí você tinha a ideia do mundo vindouro, uma nova existência. Como seria ou será? Ninguém sabe. Né? Mas assim, a ressurreição seria voltar, né, a essa nefesh, dessa vitalidade, né, para que eles fossem julgados. Tá? Muito bem. Aí a questão das estrelas do céu eu já falei. Nossa, essa gripe... Eu peguei essa gripe no final de semana passada e tá dureza ainda. Vou na balinha de hortelã aqui, de eucalipto, para ver se melhora. Bom, então assim... né, a gente já falou da questão, né, daqueles que morreram tentando
incentivar o povo a ficar fiel, a ensinar, etc., deles terem um status elevado, né? Um status, entre aspas, angelical, tá? Então, vamos resumir a teologia da ressurreição para Daniel. Tá? Para Daniel, não é para a Bíblia. Tá? A Bíblia tem outras informações, mas para Daniel, os justos, né? Os justos, na verdade, aqui, tá? Seriam os justos martirizados. Tá? Então, os justos martirizados, ressurreição e vida eterna. Pessoa comum, existência espiritual. E o iníquo, desprezo eterno. Tá? Ele não fala de tortura, ele não explica o que é esse desprezo eterno. Tá? Ele só fala isso, que fala de vergonha, de rejeição, não fala, né, de ficar sendo torturado ou queimado. Tá? Isso já é algo que vem bem depois, influência de outras culturas. Tá? Bom, outros trechos da Bíblia falam de aniquilação para os muito iníquos. Né? Você tem trechos nos profetas que falam que eles seriam exterminados e que não haveria nem lembrança, não haveria nada. Tá? E isso pode ser interpretado como uma aniquilação completa daquele que é muito iníquo. Tá? Mas isso não é contemplado no livro de Daniel. Tá? O livro de Daniel não fala disso. E aqui o estudo é do livro de Daniel, não é da Bíblia como um todo. Tá? Então, mastigar cravo, pelo amor de Deus, você quer me matar. Mastigar cravo é dureza, hein? Balinha de gengibre, tudo bem, mas mastigar cravo ninguém merece, né? Mas vamos lá, então, pessoal, essa é a ressurreição em Daniel. Justo, ressurreição e vida eterna, as pessoas comuns ficavam na existência espiritual e o iníquo, desprezo eterno. Essencialmente é isso, tá? Muito bem. Lembrando, né, a Bíblia como um todo vai trazer outras ideias, etc. Mas a Bíblia ela não é muito, a Bíblia hebraica ela não é muito dogmática com vida após a morte, etc. Tanto que você tem no meio judaico várias crenças. Você tem gente que acredita em céu e inferno do jeito que os cristãos acreditam. Você tem gente que acredita em reencarnação. Você tem gente que acredita no mundo vindouro apenas. Você tem gente que acredita na ressurreição seguida do mundo vindouro. Você tem de tudo, tá? No meio judaico. Então, o que isso mostra? Que a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, ela não é muito dogmática, tá? Pro cristianismo, essa questão se tornou mais importante porque a questão do destino final, ela está ligada, né, muito ligada com a questão do sacrifício de Jesus para os cristãos. Né? Eu não sou cristão, né? Mas aqui falando, né, dessa questão. Por exemplo, para um judeu acreditar em reencarnação não muda nada. Se você volta ou não volta na próxima vida, não muda nada. Por que para um cristão é complicado? Porque se tem reencarnação e você volta e você paga pelos pecados que você viveu na vida passada, você não tem sentido falar de sacrifício de Jesus. Então, pro cristão, isso é um problema, tá? Para a Bíblia judaica, para a Bíblia hebraica, para o judaísmo, né, e consequentemente para o monoteísmo de um modo geral, né, para o monoteísmo da Bíblia hebraica, isso não tem grande consequência. Por isso que você vai ver muitas opiniões aí, né, sobre isso com relação à questão da Bíblia hebraica. Tá? A Bíblia hebraica fala muito pouco. Né? Vejam você, o único texto que fala mais explicitamente de ressurreição é esse de Daniel, que fala 3 linhas. É muito pouco, né? Porque o foco não é esse. Tá? O foco é o que você faz aqui agora. Né? Muito bem. E aí, para concluir o livro de Daniel, o que ele vai falar? Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé. Um sobre um lado, à margem do rio, o outro do outro lado também à margem do rio. Lembra que ele estava tendo essa visão no rio? A gente falou sobre isso no capítulo 10, no 11, etc. E um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Né? Aqui você começa a ter uma preocupação de quando. Tá? Quando que essas coisas iam acontecer? Daniel já tinha falado de quando ia acontecer. Né? Mas aqui você começa a ter de novo, tá? Essa preocupação. Muitos comentaristas entendem que esse trecho de Daniel ele é posterior ao outro. Tá?
Daniel, vamos dizer, o grosso, né, dessa parte de Daniel, dessa parte final, teria sido escrito à época dos Macabeus, né? E já tinha falado quando, era, né, meia semana, né, você teria na última semana ali, né, você teria a abominação, meia semana, acabou, tá? Mas provavelmente esse trecho já é o seguinte: pessoas depois da revolta dos Macabeus, né, veio a revolta dos Macabeus e não veio a ressurreição. Aí vem a pergunta, quando? Tá? E aí provavelmente esse trecho já é um outro autor, um autor posterior. Tá? E ele fala o seguinte, ou então pelo menos a partir aqui alguns falam, né, do 11, tá? Tem gente que fala que esse segundo autor é a partir do 11. Vocês vão entender por quê, né? Porque ele fala o seguinte, ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, né? Lembrando, o rio, né, uma referência, né, a um local de revelação, a questão da água, né? A água ela oculta detalhes. Você olha para um rio, tem toda uma vida por trás. A gente já falou disso em outros capítulos, né? O qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? O que é isso aqui? São as 3 semanas e meia, né? Um tempo, né? Uma semana é um tempo, né? É um ciclo, 7 é um ciclo. Tá? Tempos, 2, então 3, né? E metade de um tempo, 3 semanas e meia. Tá? Então é a mesma informação que você tem lá em Daniel 9, né? E etc. Tá? As 2.300 tardes e manhãs também, né? Que se refere aos 7 anos, etc. Bom, aí nós temos o seguinte, quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas hão de consumar-se. Ou seja, né? Quando o povo de Israel tivesse totalmente derrotado. Eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu senhor, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, pois estas palavras estão fechadas e reservadas até o tempo do fim. Tá? Ou seja, né, só quando chegasse o final do reinado de Antíoco Epifânio que isso ficaria mais claro. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Né? A gente já falou sobre a questão do martírio como uma questão de purificação até. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Ou seja, né, a derrota dos helenistas ia pegar todo mundo de surpresa. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1.290 dias. A abominação da desolação nós já vimos, é a consagração do templo de Jerusalém a Zeus Olimpo, né, e a Baco Dionísio, que é dito no livro de Macabeus, inclusive o termo usado é esse, abominação desoladora. Né? A gente já viu isso é muito claro no livro de Daniel, né, no capítulo 9, etc. Tá? Então, o momento em que Antíoco ele profana o templo. Tá? Só que, se você for pegar as 2.300 tardes e manhãs, né, que seriam os 7 anos, dividir pela metade dá 1.150. Né? De onde saiu 1.290? Nós vamos falar sobre isso. Aí você tem um terceiro, né? Assim, esse número 11, com certeza já é um outro autor, porque ele, veja, ele não fala sobre 1.150, ele fala sobre 1.290, ele acrescenta 90 dias. Nós vamos ver por quê. E aí você vai ter um terceiro aqui, bem-aventurado aquele que perseverar, quer dizer, que ainda se mantiver com paciência depois dos 1.290, chegando a 1.335 dias. Então você tem um terceiro autor aqui falando de 1.335. Né? Aí desistiram, aí não teve um quarto falando de 1.500. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso, pois depois te levantarás para receber tua parte no final dos dias. Muito bem. Não tem como, Nilce, essa referência aqui, Roma, não aparece no livro de Daniel. Tá? Não, Roma não aparece, só a única referência a Roma são os Quitim pressionando Antíoco Epifânio no capítulo 11. Tá? E assim,
o livro de Daniel, ele fala da revolta dos macabeus. Não tem como, porque ele é muito detalhado, entendeu? Então, assim, não é uma coisa vaga que dá para você atribuir a isso ou aquilo. Ele é muito detalhado, né? Então, não cabe outra coisa, a não ser que você isole trechos do livro de Daniel, como é feito, né? E aí até crie coisas bizarras, né? Dividir as semanas, cada semana é numa época, né? Aí, meu amigo, aí cabe o que você quiser. Aí você pode dizer que Daniel profetiza sobre a Dilma Rousseff caindo no Planalto, né? Mas assim, o livro é muito detalhado, principalmente o capítulo 11. Quem tem dúvida, né, de que o livro de Daniel é detalhado, de quando pega a história e pega o capítulo 11. Pega a história dos Seleus, dos babilônios, persas, de Alexandre o Grande, os Seleucidas, e pega lá o capítulo 11. Compara, né? Bate 100%. Tá? E é muito detalhe, né? Então não tem como. Bom, então vamos falar aqui desse trechinho final aqui do livro de Daniel. A corte e o tempo do fim. O cenário volta a ser o de uma corte celestial. O tema passa a ser o tempo para o final. Quer dizer, Daniel vê os príncipes, né? Vamos dizer, celestiais, os príncipes das nações conversando, né? Isso lembra muito a ideia Mesopotâmia, né, dos deuses traçando o destino da humanidade. Só que em Daniel eles viram anjos, vassalos do Eterno, né, e não deuses no mesmo patamar do Criador. Tá? E aí Daniel pergunta quando, né? Quando que vai acontecer? Bom, o trecho a partir do versículo 5 provavelmente foi escrito posteriormente, fruto de uma indagação de um autor posterior, quanto ao fim não ter vindo logo após a vitória da revolta dos macabeus. Então, assim, o autor de Daniel, né, originalmente, ele esperava que a ressurreição viesse depois, né, da revolta dos macabeus. Não aconteceu. E aí? Né, aí você vai ter um outro autor, né, no versículo 11, o que ele vai sugerir? Né, ele, diferentemente dos 1150 dias, 3,5 anos, inicialmente apresentados em Daniel 8:9, né? Aqui nós temos 2160, porque se você pegar Daniel 8:9, as 2600 tardes, 2300, né, perdão, tardes e manhãs são 7 anos, tá? São uma semana. A gente sabe que você tinha o quê? A semana dividida no meio. Antíoco Epifânio começa bonzinho, legalzinho, no meio do caminho, né, o que ele faz? Ele primeiro depõe Onias, depois primeiro ele promete que ia ser tudo beleza com os judeus. Aí ele depõe Onias, terceiro, e fala, não, vai Jason, né, que era irmão de Onias, mas eu vou manter de boa. Jason ainda era irmão de Onias, então beleza. Aí ele vai, né, aí o que ele vai? Ele vai e depõe o Jason, né, ele vai e depõe o Jason e coloca o Menelau, que era benjamita, ele não era nem levita, né? Quem dirá sacerdote, né? E depõe o Menelau. E aí ele heleniza o templo, ele vira e dedica o templo para Zeus. E o Menelau convence ele, né, a tornar, né, a lei mosaica ilegal, a acabar com o culto ao Eterno. Tá? Então essa é a traição, né, nos 3 anos e meio, na metade do governo de Antíoco, que é quando começa a guerra, né, em Israel. Aí você vai ter o quê? Até o fim da guerra, né? É a outra metade da semana de Antíoco, do ciclo, né, de Antíoco Epifânio, do iníquo Antíoco Epifânio, tá? Que se exaltava acima dos deuses. A gente viu isso com prova histórica. Tem moeda do Antíoco Epifânio falando que ele era imagem de Deus, né, que ele era uma divindade. Epifânio, né, ele era a manifestação de Deus na Terra, né? Então tá tudo muito nítido. Aí o que acontece? Só que 2300 na metade é 1150. De onde que vem, né, pessoal? Vamos prestar atenção aqui, tá? De onde que vem 2160 se a metade era 1150, tá? Muito bem. Vamos olhar primeiro a Macabeus e a gente vai entender, ó. No dia 25 do 9º mês, chamado Kislev, do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício segundo as prescrições da lei
sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Exatamente no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado, foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. 1 Macabeus 4, 52 a 54. Tá? Então, assim, pessoal, o santuário, né, a libertação do santuário, né, que era o fim da abominação desoladora, ele acontece no final do 9º mês, início do 10º mês. Tá? Então, assim, ele vai lá, né, para metade, assim, eles ganharam essa batalha, libertaram Jerusalém, né, o monte do templo, lá para o meio do 9º mês. Tá? Muito bem. Se considerarmos mais 90 dias, que é o número adicional, né, para chegar dos 1.260 dias, tá? O que acontece? Você chega no Pessah, você chega na Páscoa, tá? Então, provavelmente, o que aconteceu? Os primeiros leitores de Daniel, legal, né? Que bacana, ganhamos a guerra. Cadê a redenção? Não aconteceu. Aí o pessoal podia falar, não, calma, né? A redenção de Israel começou no Êxodo, né? Começou lá no 1º mês, que é quando o Eterno libertou Israel. Então vai ser de novo, né? Vai ser de novo na época do Êxodo, vai ser de novo na época da Páscoa, tá? Então provavelmente essa primeira recontagem, né, na verdade aqui não é contagem, primeira recontagem, né, associasse a redenção de Israel com a Páscoa israelita, com o Pessah. Tá? Ou seja, eles estavam esperando que a primeira Páscoa, depois do fim dos Seleucidas, fosse ser a época da ressurreição, a época da redenção de Israel. Essa era a expectativa, tá? No versículo 11. Tá? Então, que seria os 1.260 dias, tá? Então, aqui você teria exatamente isso, tá? Então, né, voltando aqui, 1.290 dias. 1.290, tá? Você teria um pouco mais, na verdade, do que os 90 dias adicionais. Na realidade, você teria aqui... Eu errei um pouquinho aqui nessa conta não seriam 90, né? Seriam 110 dias aproximadamente aqui, tá? Mas, enfim, chegaria, né? Não, 110 não. Caramba, 140. Tá? Chegaria no início do ano, tá? Basicamente chegaria no início do ano, né? Você põe um pouco mais, né? Por quê? Porque a vitória, né, de libertação de Jerusalém foi um pouco antes, tá? A vitória que libertou Jerusalém e efetivamente o templo foi um pouco antes dessa celebração aqui, tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Depois disso, tá? O versículo 12, tá? Você vai ter um período adicional de 45 dias, tá? Por quê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, né, e for instalada a abominação da desolação, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1.335 dias, tá? Muito bem, o que ele está falando aqui? Ele adicionou 45 dias, os versículo 12. Tá? Por que ele adicionou mais 45 dias? Se você pegar então e considerar que os primeiros 140 dias adicionais, né? Aliás, 140 não é à toa, né? 70 mais 70, são mais 2 períodos aí de 7. Né? Mas se você pegar 45, né? Você pegar esses 45 dias a mais, a partir da festa do Pessah, se você considerar a época como era calculada a festa das semanas, a festa de Shavuot, né?
não no modelo atual. O modelo atual, o modelo farisaico, ele já vem de uma batalha, um conflito, né, entre fariseus e saduceus, e os fariseus eles celebram a festa de Shavuot, né, passaram a celebrar de uma maneira diferente. Originalmente, a festa de Shavuot ela era celebrada sempre no domingo, né, no primeiro dia depois do Shabat, dentro da festa dos pães ázimos. Aí houve uma reinterpretação por parte dos fariseus em que esse Shabat passou a ser o dia festivo. Só que o dia festivo não era chamado de Shabat na Torá, era chamado de Shabbaton. Né? Shabbaton era outra coisa, mas isso eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas assim, a forma original de contar Shavuot era a partir do sábado daquela semana. Tá? E aí então, quer dizer, se o Pessar caiu lá para, sei lá, terça-feira ou algo assim, você então vai ter mais uns dias para chegar no domingo. Tá? E ali, a partir daquela data, você teria uma contagem, né, de algumas semanas. Tá? Ou seja, se você realmente for adicionar esses 45 dias, você chega mais ou menos à época da festa de Shavuot. Tá? Ou seja, pessoal, provavelmente num outro modelo, né, o que aconteceu? Eles consideraram que, né, a redenção ia começar à época da outorga da Torá, da outorga da lei. Tá? Então, a partir dali, você teria o período da redenção. Tá? Então, com isso, se você for contar realmente, né, os 45 dias a partir do final da festividade, né, você vai chegar mais ou menos ali. Né? E aí você então teria a seguinte ideia: não, a redenção vai começar, né, na mesma época em que Israel foi constituído nação, né, no Sinai. Vai recomeçar no Sinai, tá? Né, na época do Sinai, com uma nova, né, a nova Torá, né, dada, inscrita nos corações. Tá? Então, o versículo 12, o autor já pensa assim. Tá? Mas aí o que acontece? Também não aconteceu. Né? E aí, o versículo 13 já encerra sem uma resposta, que é a melhor resposta que se pode dar. Qual é a lição, pessoal, do livro de Daniel? Não tenta fazer conta. Não cabe a você. Cabe ao Eterno. O Eterno vai dizer quando é que vai vir a redenção final e a ressurreição. Não adianta você achar que vai ser aqui, ali, ou você fazer conta. Isso não é dado, né, aos homens para conhecer. Né? Então, o livro de Daniel, ele se encerra com esse tema, né, e com essa ideia. Né? A gente não sabe quando é que vai acontecer a redenção de fato, né, e quando acontecerá uma eventual ressurreição. Tá? E aí, pessoal, né, com isso, a gente finalmente, depois de tanto tempo, né, tantas semanas, conclui o livro de Daniel. Tá? Queria agradecer a vocês por terem acompanhado esse estudo até aqui, até este momento. Né? Muito obrigado a todos. Convido a todos a estarem presentes quando a gente for estudar o livro de Zacarias a partir da semana que vem, se o Eterno nos permitir. Né? E queria dizer o seguinte: se vocês apreciaram esse estudo, né, se vocês gostaram do que vocês aprenderam neste estudo, se vocês entendem que este estudo foi bom para vocês, esclareceu vocês, então, por favor, sejam generosos e também retribuam, façam, né, uma contribuição para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais. Né? É o princípio do retorno, o princípio da troca, e não da via de mão única. Né? Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês, muito obrigado e até a próxima, se Ele nos permitir. Lembrando então que hoje às 14 horas teremos a nossa aula, primeira aula de alfabetização em hebraico. Que o Eterno abençoe a todos e até a próxima.